Então, hoje a gente vai dar a nossa última aula sobre silogismo. A gente viu que silogismo faz parte da matéria de lógica aristotélica do ensino médio. Aristóteles formulou o conceito de silogismo para conseguir nos mostrar como se pode fazer um tem um método para se alcançar a coerência, a não contradição de elementos, e esse método se chama o silogismo. O que é o silogismo? A gente viu que o silogismo é composto de um ou mais premissas e uma conclusão. Então, essa é a definição de silogismo. A gente viu três regras de silogismo, quais foram? A primeira premissa tem que ser universal. É preciso, a segunda regra de silogismo, é preciso ter um termo médio que esteja tanto na primeira premissa quanto na segunda premissa. E a terceira regra, que na conclusão não pode ter o termo médio. Então, essas foram as três regras que a gente viu na semana passada. Hoje a gente vai revisar essas regras e vai chegar a abordar o mais importante, né, que é assim, a essência da noção de silogismo, que é como que a gente pode saber se um silogismo é válido ou é uma falácia através do método de conjunto. Vocês viram conjunto, teoria de conjunto na quinta série, em matemática, que é aquele método da matemática da gente verificar se os elementos de um conjunto estão no outro conjunto, né? Se a gente pode reunir os conjuntos. Normalmente, o professor de matemática passa essa matéria desenhando círculos no quadro. E é o que a gente vai fazer hoje. Eu vou passar um vídeo em que o professor usa esse método, e aí a gente vai utilizar esse método da teoria dos conjuntos para resolver um silogismo. Eu vou trazer o silogismo que a gente tem que resolver agora, se vocês me permitirem. Então, aqui está o silogismo que a gente tem que resolver hoje. Vou ler para a gente resolver. Então, premissa número 1: todos os mamíferos são vertebrados. Premissa número 2: alguns répteis são vertebrados. Conclusão: logo, alguns mamíferos são répteis. Eu quero que vocês tentem, antes da gente resolver juntos, eu quero que vocês me digam se esse silogismo é uma falácia ou ele é válido, né? Se ele for válido, ele é coerente, né? Ele não é contraditório. Então, o que é um silogismo válido? Ele não é contraditório. Uma falácia, ela é ou a falácia, ou ela não respeita uma das regras que a gente colocou, uma das três regras, né? Então, se você vê um silogismo e ele já não tem a primeira premissa universal, ele já é uma falácia. Nesse caso aqui, premissa um: todos os mamíferos são vertebrados. Essa é uma premissa universal. Por quê? Porque tem todos. Então, esse todos aqui faz dessa premissa uma premissa universal. Todos não precisa estar escrito todos, pode ser também nenhum, pode ser nenhuma, contanto que ele diga respeito a todos os elementos de um determinado conjunto. No caso aqui, você tem o conjunto dos mamíferos, e você está se referindo a todos. Se tivesse nenhum dos mamíferos, nenhum mamífero é vertebrado, seria também universal, mas por exclusão. Então, a primeira regra foi atendida. Vamos ver a segunda regra. A premissa número 2 tem que ter um termo médio que esteja presente tanto na premissa número 1 quanto na 2. Qual é o termo médio dessas duas premissas primeiras?
Tá aqui, né? Vertebrados. Todos os mamíferos são vertebrados, alguns répteis são vertebrados, o termo médio é vertebrados. Agora, vamos verificar se atende à terceira regra. Qual é a terceira regra? O termo médio não pode estar na conclusão. Na conclusão, a gente não tem vertebrados, então as três regras de silogismo foram atendidas. Agora, o mais importante, vamos ver se esse silogismo ele é contraditório ou não. Para saber se ele é contraditório ou não, a gente vai utilizar a teoria dos conjuntos. Mas para isso vocês precisam lembrar o que significa a teoria dos conjuntos. E a gente vai assistir um vídeo de 7 minutos para poder saber do que se trata essa teoria dos conjuntos. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Se não, eu vou passar, então, um vídeo. Perfeito. É importante vocês também saberem qualificar um silogismo. Então, vamos ler juntos os tipos de silogismo que podem existir. Tipos de silogismo por dedução. A dedução parte das premissas universais para se chegar a uma conclusão particular. Premissas universais, conclusão particular. E exemplo citado no silogismo é uma dedução. Desse que a gente viu agora é uma dedução. Parte, no caso, de que todos os mamíferos sejam vertebrados, que é a premissa universal. Qualquer nome que eu colocar na premissa menor terá a mesma conclusão. Então, é um tipo de silogismo, é a dedução. Também tem a indução. É o contrário da dedução, parte de dados particulares para chegar a uma conclusão geral. Por exemplo, na segunda-feira acordo cedo e vejo que o sol surgiu no horizonte às 6 horas. Na terça-feira acordo cedo e o sol aparece no horizonte às 6 horas. Faço a mesma experiência quarta, quinta e sexta. Em todas as ocasiões o sol nasceu às 6 horas. Concluo que o sol nasce todos os dias por volta das 6 horas. Você parte, então, na indução de experiências particulares para deduzir uma conclusão universal. A indução, ela não é o ideal, né, da lógica aristotélica. Como a gente está vendo, o silogismo, ele se diz, sobretudo, sobre uma premissa universal, é até condição da validez. Mas existe esse tipo de silogismo, que é o da indução também. Hipotético. O silogismo hipotético é uma possibilidade de acontecer ou ser. Ele inicia com a condição se. Então, por exemplo, se segunda der sol, então vou de moto. Segunda amanheceu com sol, logo vou de moto. Hipotético, né? Hipótese. Falácias. As falácias são formas de argumento que parecem válidas, mas ao serem examinadas minuciosamente, percebe-se que não são. Por exemplo, todas as crianças gostam de bala. Pedro é uma criança, logo Pedro gosta de bala. Este raciocínio parece estar correto, mas é uma falácia, porque a premissa maior parte de um pressuposto falso. Podemos dizer que a maioria das crianças gosta de bala, mas não podemos dizer que são todas. Bom, esse tipo de crítica não é aquele que a gente está supondo que seja o certo, né? Na verdade, você pode sim afirmar, se todas as crianças gostam de bala,
e Pedro é uma criança, Pedro gosta de bala, não tem problema. Ele está falando que é uma falácia, mas não é, porque o silogismo, ele não precisa ter o seu caráter de condizente com a verdade real, né? É só na relação entre os termos, é só a compreensão matemática. De qualquer forma, vamos assistir essa aula que ela me pareceu bastante simples, que é o que a gente precisa aqui. E a premissa, então, nada mais é do que uma proposição dentro de um raciocínio no silogismo. Ok? Um exemplo aqui, ó. Vamos lá. É sempre bom falar em exemplos que a gente pode ilustrar, fica legal. Ok. Premissa 1, premissa 2, conclusão. Vamos colocar conteúdo aqui. Premissa 1. Está ali, ó. Eu vou dizer o seguinte. Todo mamífero é vertebrado. Legal? Premissa 2. Vamos abreviar agora. Os golfinhos são mamíferos. E C vai ser a nossa conclusão. Logo, os golfinhos... Estão entendendo isso? Os golfinhos são vertebrados. O que nós fizemos aqui, então? Vamos repassar. Nós colocamos conteúdo no que antes estava apenas a forma. De premissa 1, eu coloquei todo mamífero é vertebrado. Certo? Premissa 2, os golfinhos são mamíferos. Logo, se todo mamífero é vertebrado e o golfinho é mamífero, qual a conclusão que eu tenho? Qual a conclusão, pessoal? Logo, os golfinhos são vertebrados. Tudo bem? Vamos prosseguir. Exemplo agora de silogismo, tá? Para a gente poder ter um exemplo mais clássico, que é exemplo adotado por Aristóteles. Todo homem é mortal. Ah, então isso aqui é o que mesmo? Eu li isso aqui, premissa maior. Complete aí, pessoal, no material de vocês. Premissa maior, tá? Ó, todo homem é mortal é a premissa maior. Sócrates é homem. É a premissa menor. E Sócrates é mortal. É a conclusão. Tudo bem? Eu vou explicar isso agora de uma outra maneira, usando a regra dos conjuntos. Ajuda a entender também. Ó, vamos fazer aqui agora como se faz na matemática. Lembra dos conjuntos? Contém está contido? Eu tenho aqui um conjunto maior, que eu chamo de conjunto dos seres que são mortais. É o meu conjunto maior. Dentro desse conjunto, eu tenho um conjunto dos homens. Ok? Vamos mudar aqui a cor. Ó, e aqui dentro eu tenho Sócrates. Tudo bem? Sócrates é homem, todo homem é mortal, então Sócrates é mortal. Qual a conclusão que eu chego aqui? Ó? Presta atenção. A conclusão que eu chego é que Sócrates é mortal. Tudo bem? Entendido isso?
Como que eu sei agora para completar os termos? É importante também lembrar que a lógica trabalha com termos. É fácil, tem o termo maior, o médio e o menor. Sempre o termo mais abrangente, que aqui é mortal, vai ser o termo maior. Ok? Ó, o termo intermediário, homem, vai ser o termo médio. Por quê? Ele faz a ligação entre os extremos. E o termo menos abrangente, que no caso é Sócrates, vai ser o termo menor. Tudo bem? Então, termo maior, mortal. Termo médio, homem. Termo menor, Sócrates. Prosseguindo, vamos lá. Além do silogismo, a falácia. Pessoal, a falácia em tudo lembra um silogismo. Só que não é, porque é um argumento falacioso, não é verdadeiro. E nem sempre é fácil identificar onde está o erro. Tem muita gente aí engolindo falácias como se fosse verdade. Nós vamos ter agora um exemplo de falácia e por que isso é falácia. Porque esse argumento, tão bem elaborado no princípio, não é verdadeiro do ponto de vista lógico, não é válido. Tudo bem? Ó, olha o exemplo que nós temos aqui. Tudo que pensa, existe. Batata não pensa, logo batata não existe. Como que eu faço, então, para saber se isso é lógico ou não? A regra do conjunto é a melhor dica que há. Tudo bem? Vamos ver se dá certo aqui a regra do conjunto. Se der, é um silogismo. Se não, a gente pode analisá-lo como uma falácia. Olha só, então. Nós temos aqui, tudo que pensa, existe. De cara, eu já tenho aqui um conjunto. Que conjunto que é esse? Do que existe. É o conjunto mais abrangente. O que está dentro do conjunto existe? O que pensa. Não é o que está sendo dito ali? Tudo que pensa, existe. Aí a conclusão diz assim, ó, da segunda premissa. Batata não pensa. Então, a batata, pessoal, não está aqui, ó. Aqui não tem batata. Tá? No entanto, a batata pode estar aqui, ó. Não pode? Ela pode não pensar, mas pode existir. E a conclusão está incorreta, então. Porque a conclusão diz, logo batata não existe. Não, peraí. Ela pode não pensar, mas existir. Qual que é o erro aqui, então? O erro está aqui, ó. Por quê? Esta conclusão, anotem, isso é importante, não deriva necessariamente das premissas. Não se esqueça, então, de anotar. Vamos frisar isso aqui? Vamos frisar? A conclusão não deriva necessariamente das premissas. Portanto, para ser lógico, tem que ser correto. Senão, não vale. Tem que ser válido. Aquilo que eu apresento como condições tem que levar a uma conclusão apresentada. Tudo bem, pessoal? É isso aí, então. Turma. Microfone. Obrigada, Gabriel. Muito bem. A gente, então, deu essa olhada na matéria e vamos experimentar, vamos tentar fazer aquilo que o vídeo mostrou que é a melhor técnica para se resolver um silogismo. Vamos ver na prática se funciona. O silogismo que a gente estava vendo no início. Então, aqui a gente tem o silogismo que precisa saber se ele é contraditório ou não, seguindo a teoria dos conjuntos. Como que a gente vai fazer? Todos os mamíferos são vertebrados. A gente, então, vai fazer um conjunto menor e um conjunto maior. O conjunto menor, então, e o conjunto maior. Onde que está os mamíferos e onde que estão os vertebrados?
Aqui eu coloco todos os mamíferos são vertebrados. Então, eu tenho o conjunto maior dos vertebrados e o conjunto menor dos mamíferos, né? Eu tenho o conjunto dos vertebrados maior. Dentro do conjunto dos vertebrados, eu tenho quem? Os mamíferos. E aí, eu vou falar de uns répteis. Alguns répteis são vertebrados. Onde que eu vou colocar os répteis? Bom, ele está falando que alguns são vertebrados. Então, eu tenho dois locais possíveis. Os répteis podem estar aqui, nos vertebrados, ou pode estar aqui, nos mamíferos. Pode estar em qualquer um desses dois espaços. E na conclusão, logo, alguns mamíferos são répteis. Ele só está contando com esses, né? Que não são necessariamente coerentes. Então, esse silogismo é uma falácia, porque a conclusão não permite, a conclusão não vem das premissas, né? Se a gente tivesse, como que a gente poderia tornar esse silogismo um silogismo não falacioso, ou seja, um silogismo válido? Uma falácia. Vocês gostariam de propor alguma solução? Digamos assim, eu tenho todos os mamíferos são vertebrados. Alguns mamíferos são répteis, ou alguns répteis são mamíferos. Aí sim, eu poderia dizer, bom, se todos os mamíferos são vertebrados e alguns répteis são mamíferos, alguns mamíferos são répteis. Seria um silogismo válido, né? Eu poderia derivar essa compreensão se eu não tivesse essa possibilidade aqui, se eu tivesse colocado na segunda premissa um termo médio que dissesse respeito ao que já foi falado, então, todos, vamos colocar aqui o exemplo. Vamos abrir um outro. Eu estou aprendendo a usar esse quadro. Aqui, vamos colocar aqui de novo. Então, todos os mamíferos são vertebrados. Aí, se eu tivesse colocado aqui, né, conforme foi titulado, todos os mamíferos são vertebrados. Então, a gente tem esse conjunto aqui já. Todos os mamíferos são vertebrados. Aqui, vertebrado. A gente já tem. E aqui, o mamífero. Aí, a gente, em vez de colocar esse... Em vez de a gente colocar isso aqui, a gente colocaria assim. Alguns répteis são mamíferos. Aí sim, aí a gente colocaria, então, alguns répteis são mamíferos. Dentro do conjunto dos mamíferos, os répteis. E aí a gente poderia deduzir o quê? Se a gente colocou os répteis no conjunto dos mamíferos, digamos assim,
um bicho que é estranho, que tem tanto tem bico, tem mama e navega e nada, que é o ornitorrinco, né? O ornitorrinco é um bicho que parece um réptil, mas é mamífero. Digamos, vamos colocar aqui o ornitorrinco. O que a gente poderia deduzir? Se eu coloquei alguns répteis dentro do conjunto dos mamíferos, então a minha conclusão teria que dizer respeito necessariamente ao mamífero. Todos os mamíferos são vertebrados, alguns répteis são mamíferos. Quer dizer, na conclusão, eu não posso ter o termo médio. Eu não posso ter mamífero. Eu não posso ter o termo médio. Então, tem que ser, logo, alguns vertebrados são répteis. Aí sim, esse seria um silogismo válido. Maravilha, válido. Então, assim, a gente tem esse recurso da teoria dos conjuntos para resolver os silogismos mais difíceis. Tá bom? Então, hoje a gente viu, de uma forma ampla, o que quer dizer silogismo. A gente viu que o silogismo é composto de uma premissa maior, de uma premissa menor e de uma conclusão. Pelo menos duas premissas, podem haver mais. A gente viu que, no caso do silogismo, que é o mais estudado, que é o da dedução, necessariamente a premissa 1 tem que ser universal, tá? Essa é a primeira regra. A segunda regra tem que ter um termo médio, ou seja, um elemento que esteja na primeira premissa, esteja na segunda premissa. E a terceira e última regra, na conclusão, não pode haver o termo médio. Essas três regras, tendo sido atendidas, né, o aspecto formal do silogismo tendo sido atendido, aí você pode partir para a teoria dos conjuntos para verificar se o silogismo ele é válido ou é uma falácia. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Ótimo. Então, se não tem dúvida, vamos partir para a prática. Vamos fazer alguns silogismos, alguns exercícios para a gente. Ótimo. Vamos fazer alguns silogismos para a gente verificar se está tudo certo mesmo. Eu vou passar um vídeo com exercícios e eu vou parar o vídeo para vocês tentarem resolver os exercícios antes de... Então, a gente começou a estudar lógica aristotélica. Para você resolver essa questão, você vai sublinhar. Então, o que é mais importante? A gente pode dizer que ser e não ser é o mais importante, e a figura do Aristóteles, que é quem formulou a frase. A gente ia sublinhar assim, chamo de princípio de demonstração as convicções comuns de que partem para demonstrar, por exemplo, que todas as coisas devem ser afirmadas ou negadas. Então, coisas afirmadas ou negadas, e que é impossível ser e não ser ao mesmo tempo. A gente teria sublinhado esses termos para poder responder a questão.
Em sua metafísica, Aristóteles apresenta um conjunto de princípios lógico-metafísicos que ordenam a realidade e o nosso conhecimento acerca dela. Dentre eles está o princípio de não contradição, o qual... Então, essa questão está reunindo metafísica com lógica. O que é metafísica? A palavra metafísica é composta do grego meta, quer dizer além de, e física quer dizer physis, que é uma das palavras traduzidas, é uma palavra traduzida por natureza. Mas physis quer dizer também ser humano. Então, o termo physis em grego é totalidade, é mais do que natureza para a gente. A palavra latina, natureza. O microfone. Obrigada. Eu quis dizer que a palavra physis ela é traduzida como natureza e, na verdade, a palavra grega anthropos, que é utilizada para traduzir homem, para a gente traduz como homem, mas a palavra grega physis também comporta a possibilidade de a gente dizer o ser humano. O ser humano é physis. E quando a gente usa a palavra latina natureza, a gente não fala isso, né? A gente não fala que o ser humano é natureza. O ser humano seria, a princípio, o que ele produz, a técnica que o ser humano realiza, não seria natural. E aí, no grego, a gente ainda tem isso juntos. A técnica, ela faz parte também da physis. Não dá conta de ser physis. Então, metafísica é tudo que é além da physis. O termo foi cunhado por padres da Igreja Católica que estavam enumerando as obras de Aristóteles, e aí isso na Idade Medieval, e aí eles decidiram colocar em uma ordem. Isso pode ser lenda. É uma história que a gente costuma contar para tentar entender como surgiu a palavra metafísica. E aí os padres estavam organizando as obras de Aristóteles, colocaram physis numa instante e aquelas obras que falavam sobre coisas além da physis ou que diziam respeito à base da physis eram chamados de metafísica. Metafísica normalmente quer dizer, então, sobre coisas que são além da natureza. Sobre, por exemplo, o caráter de Deus, ou a essência de Deus, é a metafísica. Então, aqui está falando apenas sobre esse que é um princípio lógico metafísico, o princípio da não contradição. O que é contradição? A contradição é quando você afirma duas coisas que não estão em identidade. Então, ou incoerência. Eu posso afirmar uma maçã é vermelha. E se eu afirmar igualmente, no mesmo instante, uma maçã não é vermelha, essas duas frases estão em contradição. E aí nas opções, vamos ver as opções para ver se alguma delas atende a essa afirmação. Sobre o princípio da não contradição. O princípio da não contradição indica que as afirmações contraditórias são lógica e metafisicamente aceitáveis, pois a contradição faz parte da realidade. Exatamente não, né? Quando Aristóteles afirma o princípio da não contradição, e aí o silogismo, todas essas regras, essas 3 regras que a gente enumerou sobre silogismo, no fundo, ele está querendo afirmar a não contradição. Por quê? Porque as 3 regras elas vão evitar a contradição. Então, o princípio de não contradição é o mais importante para Aristóteles. E aí é preciso a gente ter atenção, então, a alternativa A, não, porque
justamente não aceita a contradição. E aqui está falando que ele aceita a contradição. Então, B estabelece que é possível que as coisas que tenham tais e tais características não as tenham ao mesmo tempo sob as mesmas circunstâncias. Estabelece que é possível a contradição, né? Que as coisas tenham características e não as tenham. Então, também é uma afirmação equivocada. Tem que ter as características e ter as características. Ao mesmo tempo, não é possível ter as características e não ter as características. A C afirma que é impossível que as coisas tenham tais e tais características, não as tenham ao mesmo tempo, sob as mesmas circunstâncias. É a mesma afirmação da B a C. E D, o princípio de não contradição é normativo ou moral, portanto, deve ser rejeitado como antimetafísico, ou seja, não caracteriza a realidade. Tá estranho isso aqui. Ela é normativa, sim. Moral, não necessariamente. A gente está vendo que ela justamente não... O silogismo, que pode ser relatado como o grande aferidor de que seja um silogismo, ele atesta se alguns termos seguem o princípio da não contradição ou não. Então, assim, o silogismo, ele não é moral, porque só interessa os termos que ele está estabelecendo. Você pode até afirmar imoralidade. Não interessa se é real ou não, se condiz com a realidade ou não. Agora, deve ser rejeitado como antimetafísico. Não, porque o princípio da contradição, não contradição, é aquilo que ele deve ser aceitado. Então, essa D também está errada. Vamos verificar, então. Ah, é porque essa aqui. Aqui eu li que era possível, e a C está falando, afirma que é impossível que as coisas tenham tais características, não as tenham ao mesmo tempo. Essa aqui é a C, a resposta. Que justamente é o que o princípio de não contradição afirma, que é impossível que uma coisa tenha característica e não a tenha ao mesmo tempo. Uma maçã ser vermelha e não ser vermelha é impossível. Só. Mas, enfim, essa questão foi oportuna para a gente ilustrar essa compreensão dos termos que Aristóteles utiliza para pensar, né? E aí uma questão de lógica. Então, foi... tá ruim de enxergar, né, o vídeo. Então, eu escolhi esse vídeo para a gente fazer o exercício, mas eu estou percebendo que tá ruim de ler. Eu vou ler. Eu gostaria que vocês me ajudassem a resolver essa questão 2. E aí a gente vai usar o método dos conjuntos. Considere as 3 premissas abaixo. Devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Tem universalidade? Tem. Devemos proibir legalmente. Todos ou melhor dizendo, devemos proibir tudo que for apenas moralmente incorreto. Tem universalidade. Todos devemos proibir legalmente ou apenas o que é moralmente incorreto. Nós todos. Os filhos mentirem para os pais é moralmente incorreto. Temos um termo médio? Temos, moralmente incorreto. Todavia, os filhos mentirem para os pais não deve ser legalmente proibido. O termo médio, ele está na conclusão? Moralmente incorreto? Não.
Então, a princípio, essa é uma premissa que já atendeu as 3 regras que devem servir de base para vocês verificarem o silogismo. Agora, a gente tem que fazer a aferição a partir da teoria dos conjuntos. Então, vamos fazer. Devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Vamos fazer logo o conjunto. Devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Então, a gente tem o conjunto dos moralmente incorreto, os filhos e devemos proibir legalmente. E aí você tem aqui um conjunto menorzinho dos que devem ser proibidos legalmente. Então, maravilha, vamos colocar assim. A frase é: devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Então, você tem aqui o conjunto dos moralmente incorretos e você tem os que é proibido, que é preciso proibir legalmente. Tudo bem? E aí, continuando, os filhos mentirem para os pais é moralmente incorreto. Então, eu vou colocar moralmente incorreto, pode estar aqui, proibidos legalmente, ou pode estar aqui, moralmente incorreto apenas. Aqui, então, eu não sei onde eu vou colocar os filhos mentirem para os pais. Né? Eu não sei. Ele não deixou claro onde que eu tenho que colocar. Então, a princípio, eu já tenho dados suficientes para verificar que, a princípio, esse silogismo vai ser uma falácia, uma vez que eu não coloquei os filhos mentirem para os pais, nem no conjunto dos proibidos legalmente, nem moralmente incorreto. Segundo as premissas dadas, eu não posso concluir muita coisa sobre os filhos mentirem para os pais. No entanto, ele continua: todavia, os filhos mentirem para os pais não deve ser legalmente proibido. E aí que você tem um problema, porque essa conclusão, ela não é uma conclusão de dedução lógica. Ele coloca um todavia. Então, ele está afirmando o oposto do que ele foi dito nas premissas. Os filhos mentirem para os pais não deve ser proibido legalmente. Os filhos mentirem para os pais não deve ser proibido legalmente. Ele quis retirar dos conjuntos do proibidos legalmente os filhos mentirem para os pais. Mas essa dedução lógica, os filhos mentirem para os pais não deve ser proibido legalmente, não foi dito pelas premissas 1 e 2. Então, esse silogismo é um silogismo, é uma falácia, porque a conclusão não pode ser necessariamente deduzível, não foi deduzida das premissas apenas, foi um elemento a mais que o autor da questão, do texto, incluiu, não a partir das premissas, não é uma dedução lógica, mas a partir de um elemento extra. Então, esse silogismo é uma falácia. E aí, ele pede na questão para você trazer outra conclusão, né, que seja correta. E aí que a gente pode verificar. Bom, como que eu posso
alterar os termos desse silogismo para deduzir uma conclusão válida. E aí ele oferece 5 opções. E aí a questão oferece 5 opções de, justamente, conclusões possíveis. Vamos verificar. A. Não é verdade que devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Não é verdade que devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Não interessa o que é verdade, isso a gente já sabe suficientemente. O que interessa no silogismo é se eu posso ver a coerência interna dos elementos. Ainda assim, eu posso, antes de resolver a questão por esse meio, vamos ver naquilo que a gente reuniu de elementos até aqui, como que eu posso verificar, como que eu posso trazer uma conclusão válida para esse silogismo. A gente tem, então, a afirmação de que o que é proibido legalmente, como é que é? Devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Então, a gente tem o grupo dos moralmente incorretos e a gente deve proibir legalmente. Os filhos mentirem para os pais é moralmente incorreto. Os filhos mentirem para os pais é moralmente incorreto. Para essa conclusão ser válida, eu não posso falar que um ou outro. Eu não posso deixar essa premissa 2 numa ou no outro grupo. Eu tenho que colocar os filhos mentirem para os pais ou num ou no outro não. Eu tenho que deixá-lo no proibido legalmente. Então, eu preciso colocar, então, assim. A premissa número 1. Devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Maravilha. Os filhos mentirem para os pais é moralmente incorreto. Não, os filhos mentirem para os pais é proibido legalmente. Aí sim. Se eu colocar os filhos mentirem para os pais dentro do conjunto dos moralmente incorreto, dos proibidos legalmente, eu vou poder deduzir os filhos mentirem para os pais é moralmente incorreto. Né? Então, é só a partir da consideração dos elementos do silogismo. É claro que eu não, se eu for verificar a verdade, eu vou estar errada. Não posso prender um filho por ele ser moralmente incorreto, nem, né? Não posso. Eu posso apenas deduzir, no caso, que ele é moralmente incorreto, se ele é proibido legalmente. Ou ao contrário, né? Se eu inverter os elementos. Agora vamos verificar. Então, o que eu sei, por enquanto, é que eu posso deduzir. Uma vez que eu tenha considerado devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Então, está aqui o grupo dos moralmente corretos. Dentro desse grupo, temos o proibido legalmente. E aí, eu tenho os filhos mentirem para os pais. No caso, que ele está considerando os filhos mentirem para os pais é moralmente incorreto. Que eu posso estar, que isso quer dizer que ele está... Não, segundo as premissas que foram dadas, eu só posso afirmar que ele, ou os filhos mentirem para os pais é proibido legalmente, ou é moralmente incorreto. Eu não posso deduzir mais do que isso, das premissas que foram dadas. E aí vamos ver as opções. Não é verdade que devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto.
É verdade, né? Eu já estabeleci das premissas que o que é moralmente incorreto deve ser proibido legalmente. Não necessariamente, apenas. Devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Então, não é verdade que devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Sim, mas aqui está falando não. Então não está certa essa alternativa A. Os filhos mentirem para os pais é moralmente incorreto. Sim, só que o problema é o seguinte, que nessa conclusão você está incluindo o termo médio, e isso está ferindo a segunda regra fundamental. C, tudo que é moralmente correto é legal. Exatamente, também. Na conclusão, não pode ter o termo médio. Então, eu vou excluir, dentre as opções de conclusão aqui, eu vou excluir todas que tenham o termo médio. Simples assim. Então, moralmente incorreto é o termo médio. Se tiver o termo médio, a conclusão vai estar errada. Vai ser uma falácia, necessariamente. É uma alternativa que parece difícil, é uma questão que parece difícil, mas simplesmente seguindo a minha regra fundamental de número 2, eu consigo resolver a questão. Né? A resolução vai ser AE, porque é a única alternativa que não tem o termo médio. E como na conclusão eu não posso ter o termo médio, a resposta vai ser a letra E. Deveria ser proibido que os filhos mentissem para os pais. Olha só que chuchu beleza, né? Uma questão que parece super difícil, mas eu sequer preciso. Eu fiz essa enrolação toda aqui para a gente experimentar a teoria dos conjuntos e ver como funciona. Mas essa questão eu não preciso fazer a teoria dos conjuntos, sequer, porque apenas a partir da segunda regra fundamental eu posso excluir as alternativas que não atendem à segunda regra, que é que o silogismo não pode ter na conclusão o termo médio. Tudo bem? Agora a gente vai ver apenas mais uma questão. Para os pais, C é moralmente incorreto. Volta B, então é A, B, C, B. E aí, na conclusão, os filhos... Opa, desculpa. Na verdade, a conclusão ela não é derivada, né? Está afirmando que não deve ser legalmente. Então, é uma afirmação que... Eu vou deixar essa aula na pasta, se vocês precisarem revisar, tá? Essa aqui que eu queria, que é essa questão do que a gente tinha o silogismo que iniciou a aula, tá aqui, ó. Todos os mamíferos são vertebrados, alguns répteis são vertebrados, logo
alguns mamíferos são répteis. Nesse item 7, a gente tem o silogismo com o qual a gente começou a aula. E aí eu vou convidar vocês a resolver essa questão. Vamos ler juntos. Todo felino é vertebrado, todo vertebrado é mamífero. Logo, todo felino é mamífero. O silogismo está atendendo às 3 regras? Está. Todo felino é vertebrado, é universal. Todo vertebrado é mamífero. Você tem o termo médio que é vertebrado. E esse termo médio não está na conclusão. Portanto, esse silogismo atendeu às 3 regras. Aí eu vou fazer a teoria dos conjuntos. Então, eu tenho todo felino é vertebrado. Você tem justamente o conjunto dos vertebrados. E aí eu convido você que tem mais dificuldade para fazer, para entender, faz aí o conjunto no seu caderno. Conjunto dos vertebrados. Dentro do conjunto dos vertebrados eu tenho felinos. Todo felino é vertebrado. Então eu tenho conjuntão, né, dos vertebrados. Eu não vou fazer aqui agora, senão eu vou perder o tempo que a gente tem, restinho. Mas eu quero que você tente fazer assim. Então, eu tenho conjunto de vertebrados, dentro do conjunto de vertebrados eu tenho felino. E aí, eu tenho o conjunto dos vertebrados, dentro eu tenho felino, aí depois ele verifica. Todo vertebrado é mamífero. E aqui ele está colocando, então, no conjunto dos vertebrados, idêntico ao conjunto dos mamíferos. E aí você pode deduzir, se todo felino é vertebrado e todo vertebrado é mamífero, eu equivali os 2 conjuntos dos vertebrados e dos mamíferos, então eu posso deduzir que todo felino é mamífero, idêntico. Não posso? Sim. Todo felino é vertebrado, todo vertebrado é mamífero. Você tem o conjunto grande, todo felino é vertebrado, o conjunto dos vertebrados é o maior. E aí ele equivaleu os vertebrados dos mamíferos, os 2 conjuntos grandes. E aí deduziu que dentro, uma vez que eu afirmei que todo felino é vertebrado e que todo vertebrado é mamífero, portanto, todo felino também vai ser mamífero. Tem coerência. Aí o silogismo 2. Todo paulista é colombiano. Então, eu tenho um grupo grande dos colombianos. Dentro do grupo grande dos colombianos, você tem o paulista. E aí, todo colombiano é sul-americano. Então, você colocou o grupo grande dos colombianos dentro desse grupo os paulistas, e depois você afirmou, todo colombiano é sul-americano. O grupo grande, colombianos. Grupo pequeno, paulistas. E aí, todo colombiano é sul-americano. Dentro do grupo dos colombianos, você colocou sul-americano. Todo paulista é colombiano. Você tem um grupo grande dos colombianos. Todo colombiano é sul-americano. Você colocou idêntico ao grupo grande, né? Você tem os sul-americanos. Logo, todo paulista é sul-americano. Também está coerente, porque você foi colocando um conjunto dentro do outro e deduziu, logicamente, que todo paulista é sul-americano. A premissa, o silogismo 3, que é mais problemático. E aí a gente pode ver as alternativas. A gente já verificou no início da aula que se eu tenho um conjunto, todos os mamíferos são vertebrados, tem um conjunto grande dos vertebrados, dentro dos conjuntos grandes dos vertebrados eu coloquei os mamíferos. E aí você colocou, alguns répteis são vertebrados. Então, esses répteis, eles podem ser mamíferos ou não.
mas ele falou que sim, que alguns mamíferos são répteis. Então, esse terceiro silogismo é uma falácia. Vamos ver nas opções. Todos os silogismos acima pertencem ao mesmo modo e figura. Não, o terceiro está errado, é uma falácia. O silogismo 2 tem um modo e figura inválidos. Não, eles são válidos. O silogismo 3 tem um modo de figura válido. Não, ele é inválido. O silogismo 1 e 2 têm o mesmo modo e figura. Os dois são formalmente válidos, mas somente o 1 prova a sua conclusão. Perfeito, é a D. Muito bem. Essa aula de hoje foi só para ilustrar como que a gente deve proceder para resolver uma questão de silogismo. Eu quero que vocês, se possível, façam uma revisão na apostila, que é a matéria, que tem essa matéria. Se quiserem, podem rever essa aula, eu vou disponibilizar essa aula na pasta. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Se não tiverem dúvidas, eu vou explicar o que a gente vai fazer. Vocês já têm muito material para estudar, né? Tem essa aula, também tem os 2 formulários para preencher, né? Que estão valendo os 4 pontos. Os formulários estão na pasta. A gente vai ter aí 10 dias de feriado, né? Semana que vem não tem aula. A gente só vai se encontrar de novo daqui a 15 dias. Então, vocês vão ter... Eu vou dar mais esse tempo para quem não preencheu o formulário preencher, mas eu vou corrigir já nessa semana aqueles que fizeram para receber os 2 pontos. Quando a gente voltar, a gente vai corrigir os exercícios da apostila e vai ter as apostilas 3 e 4 para terminar a revisão do 2º ano e partir para a matéria do 3º ano. Não vejo a hora de chegar na matéria do 3º ano. Alguma dúvida, rapazes? Não? Então tá ótimo. Maravilha.